Bem-vindo ao canal Botafogo Notícias. Meu nome é Vitor e vim trazer mais uma novidade para vocês. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder mais nenhuma notícia sobre o Fogão. O futebol, além de espetáculo, é uma importante forma de ação social para que os jogadores se movam de baixo para cima. Se Felipe Sampaio, zagueiro do Botafogo, mora hoje em um belo apartamento na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, a vida do jogador de 28 anos nem sempre teve momentos de pura felicidade. O zagueiro, a caminho de sua segunda temporada no Botafogo, cresceu em Raposo Tavares, comunidade da zona oeste de São Paulo. Sua mãe Maria adquiriu uma casa por meio de um programa do governo e Felipe mudou-se para lá muito jovem acompanhado de seu pai Jorge. Os parentes saíam para o trabalho pela manhã e voltavam no início da noite. Como qualquer outra criança, Felipe andava com meninos da mesma idade nas ruas da Raposo Tavares. Um dia, ao chegar do trabalho, a mãe Maria foi avisada que o filho andava com más influências no bairro e alertou o futuro zagueiro, que então soube do projeto social que mudou sua vida, a Coab Raposo Tavares. Eu cresci lá, nessa desigualdade em que vivemos, meus pais precisam trabalhar e eu tenho que ser responsável desde pequeno. O futebol me salvou do outro lado da vida, do mundo das drogas e do crime. Sempre tive o compromisso de fazer a diferença na vida dos meus pais. Crescendo na comunidade, nosso maior sonho é ser jogador de futebol. Tinha um projeto social e era mais tirar moleque da rua do que treinar jogadores, mas a minha paixão, pelo futebol, nasceu aí. Eu via meus pais saindo de casa às 8 da manhã e voltando só à noite, eu ia para a escola, tinha que criar responsabilidade naquela selva. Foi uma infância difícil, mas nunca nos faltou nada, sempre tivemos comida na mesa. Tudo isso simbolizava respeito, igualdade e honestidade. Esse projeto social salvou minha vida porque criou em mim o compromisso de não fazer nada de errado e me trouxe para o futebol. Tinha a responsabilidade de trabalhar no horário, ser responsável e que a gente pudesse ter uma oportunidade na vida, disse em entrevista exclusiva ao G. O futebol não era a prioridade do projeto social, mas Felipe começou a jogar em uma escolinha de Barueri porque não tinha condições de pagar. Ele se destacou em um torneio de futsal juvenil realizado entre escolas e foi flagrado por um olheiro de São Paulo. O então olheiro paulista seu Toninho passou no projeto social. Ele me viu, as pessoas falaram bem de mim. Ele me convidou para uma audição e foi aí que minha vida começou a mudar. A gente jogava dentro de campo, não tinha parâmetro dentro de campo e eu ainda não era tão alto assim. Ele disse que precisa de um zagueiro. Fui para Cotia, fiz 5 dias de avaliação e fui aprovado. Sair da favela e ir para a base de São Paulo, onde estão algumas das melhores condições de trabalho, foi um choque. Felipe ficou no São Paulo até os 17 anos, quando se transferiu para o Santos. O zagueiro foi capitão da equipe sub-20 em 2014, ano em que o Peixe conquistou a taça. No entanto, o zagueiro quebrou o braço 6 dias antes da competição e não jogou 1 minuto sequer em campo. Em menos de 3 meses, a vida passou por outra turbulência. A Copa foi a Copa do Mundo para nós. O time foi campeão, todo mundo renovou o contrato e como eu fui influente renovaram o meu também. Eu seria titular nessa campanha. Todos foram ao profissional e lá Osvaldo, de Oliveira, disse que alguns jogadores deveriam ser emprestados ao Paulista, que estava em último lugar no estadual. Alguns recusaram, mas eu aceitei. Fiz 2 partidas pelo Paulistão e fui visto por um olheiro de Portugal que me convidou para fazer um teste lá. Demorou menos de 2 meses desde a mão partida até ao convite para Portugal. Felipe foi convocado para um teste na equipa principal do Boa Vista, mas sem garantias de que seria contratado. O zagueiro foi parar na pré-temporada devido à lesão do zagueiro titular e agradou ao técnico português Petit, que evitou a chegada. Eu tinha R$ 450, dei 200 para minha mãe e fiquei com 250, fiz uma troca e foi uns 70 euros. Até hoje conto a ela que fui lá com uma mochila e dentro dela estava um monte de sonhos. 5 dias depois passei no teste e assinei contrato com o Boa Vista. Em 2 meses quebrei o braço e comecei a jogar no Benfica. Minha vida mudou. Não tenho medo de aceitar um novo desafio. Eu tinha contrato com o Santos, poderia ter ficado lá, mas não gosto da zona de conforto. Desde que assinou com o clube português, Felipe se comprometeu com o projeto social Coab Raposo Tavares. O zagueiro até cuida disso e ainda é o líder da iniciativa. Lá, na Europa, eu entendi que um projeto social pode mudar a vida de alguém, assim como mudou a minha. Não muito tempo atrás eu estava em uma favela e logo depois estava jogando futebol de alto nível. O projeto era mantido por uma pessoa que não tinha condições de manter tudo.
O governo também não conseguiu sustentar. Logo que consegui lá em Portugal, liguei para minha primeira professora e disse que queria ficar com tudo, o material, a bola, a comida. Ajustamos a quadra e voltamos. Acabei por me tornar um exemplo na comunidade porque os jogos, do campeonato português, contra os grandes eram transmitidos. As pessoas viram-me contra o Benfica, Porto, Sporting. Em pouco tempo passei de rapaz a homem responsável. Mas nossa intenção era salvar a vida de um ser humano, não necessariamente treinar um jogador de futebol.